Começando. Boa tarde, pessoal. Professor Adriano Paiva, Colégio Referencial, aula de História. Oi? Eu vou olhar aqui. No meu aqui tá assim, ó, a aula do dia 17 de agosto, semana passada, finalizei Revolução Inglesa com vocês. E ontem a gente fez a parte de Revolução Francesa. Tararam, tararam. Aqui, 18. Não! Colonização inglesa, contexto e self-government. Falta fazer as divisões. Está aqui, estava anotado do outro lado. Vamos lá, então, frente C. Boa tarde para vocês. Obrigado pela presença. Ô, nós vamos fazer uma foto. Eu, você e o Vitor, cada um apontando para o outro assim, beleza? Isso, e vamos pôr o Diego. Olá, Peter. Leva essa para o show agora. Vamos lá. Boa tarde, pessoal de casa. Oiê. Oi. Oi. Pode falar o quê? Pode. Espera aí, Marcinho, nem tá toda a sala. Disponha. Oi, Peter. Vamos lá. Pronto, senhoritas, entre seus lugares. Boa tarde, senhores. Todos bem-vindos. Vamos lá, dando continuidade à frente C. Colonização inglesa da América do Norte, ou colonização na América do Norte. A gente... Onde foi frente B, início da Revolução Francesa. Ah, tá, não, sem problema. Mas, mandei foto, não mandei? Mandei. Ah, vocês viram depois, né? É verdade, isso. Tarde, Alê, tarde, sejam bem-vindos. Vai lá, pessoal. Professor. Oi, diga. O senhor pretende até onde hoje na Revolução do Norte?
Fala devagarzinho, que reverberou, o prof não entendeu nada. Pessoal, um pouquinho de silêncio, vai lá. O senhor pretende ir até onde hoje em colonização do norte? Escreve para mim ali. Eu só entendi, pretendo ir. Hoje eu pretendo finalizar isso. Ah, não, a gente vai ver tudo, tá? Mas aqui agora é só características de colonização. A gente não vai ver elemento político, guerra, isso é no outro capítulo, é no outro módulo, tá bom? Então vai lá, ó. Chamada de Nova Inglaterra. É o primeiro lugar a ser colonizado pelos ingleses. Foi uma colonização de caráter particular. Não houve o envolvimento da Inglaterra na colonização das colônias do norte. Os caras estão fugindo da Inglaterra, eles estão fugindo do absolutismo, eles estão fugindo das perseguições religiosas. É um bando de ingleses, irlandeses, escoceses e alemães que pagaram do próprio bolso um navio, entraram nesse navio e foram parar em Boston, Estados Unidos. Tá? Então, o primeiro processo de colonização na América do Norte é um processo particular. Lembra capitania hereditária. Só lembra, porque capitania hereditária, por mais que seja uma colonização particular, é a coroa portuguesa que está mandando fazer. Aqui não. Aqui são pessoas fugindo da Inglaterra. É a mesma coisa que um bando de brasileiro fugir daqui e ir morar numa ilha no meio do Pacífico. É um bando de inglês fugindo da Inglaterra e indo morar numa área que nem a eles pertenciam, que essa área era da Espanha. Tá? Eles ocupam ali e vão fazer uma vila. E isso se espalha. Coincide com o período da Revolução Inglesa. Então, milhares de ingleses começam a fugir da Inglaterra e vão para essa região. Tá? Então, aqui, colonização de caráter particular, não houve o envolvimento da coroa inglesa. Fugitivos das perseguições políticas e religiosas. Não mime não, acorda, dá um tapa no rosto, bebe aguinha. Não, não é para ninguém dar na cara do outro. Não, você que se bate. Não pode, gente. Não, não pode, aí vai que gama. Para, volta para cá. Fugitivo das perseguições políticas e religiosas. Tá? Eles estão fugindo do que, na verdade? Do absolutismo e das guerras religiosas. São os pais fundadores. Você já ouviu esse termo quando assiste aquele lá, Uma Noite de Crime, né? Que os caras falam? Os pais fundadores. São os primeiros a irem para os Estados Unidos, criando a base da estrutura americana. E olha que interessante, vai lá. Crianças lindas, me ouçam. Os feios também, porque eu só falo os lindos, aí alguns não querem ouvir. Então, todo mundo, os feinhos, bonitinhos, vai. Pronto. Você está morrendo. Deus do céu, tá assim. Comeu feijoada hoje? Comeu demais. Macarrão. Salada. Que salada? Quem come salada, né, mano? Ai. Rafa, perdão. Mas agora, de verdade, tirando a Rafa. Não, tirando a Rafa. Agora eu vou fazer uma pergunta crucial.
Isso acontece lá em casa. Quando minha esposa fala isso, eu falo, mentira, mano, não existe alguém em sã consciência que faz isso. Ela às vezes está de boa, ela fala assim, ó. Ai, que vontade de comer um alface. Mano, isso não existe. Quem que tem vontade de comer alface? Não existe. Você tem vontade de comer um hambúrguer, você tem vontade de comer uma lasanha. Pode ser de berinjela. Você tem vontade de comer, sei lá, picanha, mas... Ai, que vontade de comer um alface. Não existe, cara. O que é isso? É o fim do mundo. O mundo começou a dar errado. Soco na costela que acorda. Concordo, Ale, concordo, mas eu não posso bater nos alunos. Volta para cá. Fugitivo das perseguições políticas e religiosas. Absolutismo, guerras religiosas. Olha agora o que é sério. Você só vai perceber isso o dia que você for por lá, tá? Não tem jeito. Falando é uma coisa. É só vivendo para você ter noção. O cara que vem para o Brasil no início da colonização, ele vem aqui para ficar rico. A ideia do português, quando vem para a América, é vou enriquecer e vou voltar para a Europa. Então ele não quer fixar raiz, ele não quer construir nada aqui, ele quer ficar rico. Esse cara que está vindo para os Estados Unidos, é diferente a mentalidade dele. Ele está indo para lá para criar um lugar, para criar o filho dele, e ele não quer voltar para a Europa. Ele não quer voltar para a Europa porque lá tem absolutismo e intolerância. Fale mal dos Estados Unidos, mas você nunca vai ver uma democracia igual àquela. Não existe. Ok? Não existe. É a maior democracia do planeta, é o maior lugar do mundo onde você pode fazer o que você quiser sem que você ofenda o coleguinha. Ofendeu o coleguinha, você está ferrado. Mas se você não ofendeu o coleguinha, você está livre. Vai fazer sua vida. Você quer ver onde que eu vou te explicar isso? É que aqui a gente não consegue ainda ter isso. Lá, por exemplo, você quer ser nazista? Pode ser. Você quer fazer uma suástica na testa? Quer fazer o rosto do Hitler no popô direito? Pode fazer, não tem problema. Uma hora que você sair na rua e xingar o coleguinha porque ele é judeu e o outro porque é negro, tu vai ser preso e tu tá fudido, que você vai morrer dentro da cadeia. Porque lá a prisão perpétua é de verdade. Você apodrece lá dentro. Entendeu? Mas você quer ser assim? Seja, filho. Não tem problema. Você só não pode ofender o outro. Não ofenda o direito do outro. Tolerância máxima. Tá? Que é coisas que às vezes a gente não consegue. Aqui a gente tenta cercear, proibir, impedir. Só gera mais extremismo, às vezes mais violência, às vezes mais preconceito. Ok? Os caras criam uma nação diferente. Essa colônia do norte é caracterizada como uma colônia de povoamento. Esse termo aqui serve só para te enganar. Então vai lá para você não cair nisso em nenhuma questão. Você entende comigo que toda colônia de povoamento eu exploro o lugar? E que toda colônia de exploração eu vou povoar? Então quando a gente usa essa referência, é uma referência do ponto de vista econômico apenas. Beleza? Mari, fica à vontade, pode falar com eles. Não, que é isso, disponha.
Disponha. Ó, colônia de povoamento, porque o objetivo do cara é criar uma nação livre para os filhos dele. Eu vou arrumar já aqui, pessoal, câmera 2 ficou estranho, já mandei a foto no grupo, tá? O assalariado já não cabe mais ali, eu vou apagar o familiar. Então, os Estados Unidos vai sendo criado com uma mentalidade voltada para esse cara, que não quer voltar para a Europa. Ele quer criar ali raiz, ele quer fazer um país para ele viver com o filho dele e eles terem liberdade, tolerância, tá? Mão de obra livre, que podia ser assalariada, familiar ou servil. Olha a diferença. Características de uma colônia de povoamento. Pequena e média propriedade. É um pedacinho de terra para morar eu, a mulher e os filhos. Nós vamos plantar brócolis, cenoura, batata, vou criar uns porquinhos, galinhas. Quem sabe uns peru. Tá de boa, é um pedaço de terra pequeno, eu não preciso de mais, somos poucos. Policultura. Eu tenho que plantar de tudo porque é o que eu vou comer. Se eu plantar só um negócio, não vai ter outro para comer, então eu tenho que plantar várias coisas. A produção, ou ela é para o meu consumo, e o que sobrar, eu tento vender para o mercado interno. Eu troco com o coleguinha da casa do lado, com o vizinho mais para baixo, com a outra província. Mão de obra livre, assalariada, salário, familiar, os membros da família. Servil, que é o diferente aqui, ó. Não é servo igual servo do feudalismo. É servo no seguinte sentido. Eu vim há 8 meses atrás morar aqui. Já construí casa, já tenho roçado, já fiz colheita, beleza? Já estou morando aqui. Você chegou depois, você acabou de chegar no navio da Inglaterra, você veio com a roupa do corpo, tá? Você não tem família, não tem ninguém. Como que você vai construir uma casa sozinho para você? Não tem como. Você vem na minha casa e bate na porta. Ô, senhor, eu sou da Inglaterra. É, de qual região? Ah, eu sou de Birmingham. Nossa, eu também sou de lá. Que coincidência, coisa boa, legal. Então, senhor, o senhor tem trabalho aí? Rapaz, tá pesado. Eu não estou podendo pagar ninguém. Mas olha, eu trabalho para o senhor se o senhor me arranjar um lugar para dormir. Não tem problema então. O senhor dorme lá no celeiro, tem um celeiro ali, eu vou arranjar uns lençóis para você, depois você dorme no celeiro, vai ter comida para você. Comida não falta. Você trabalha, pronto, ó. Você fica como um servo, você trabalha em troca de algo. Você está trabalhando em troca da casa, da comida, porque você veio sozinho, tá? Ou então chega uma mãe de família com 2 filhos pequenos. Como é que ela vai construir uma casa? Então ela agrega uma família que já está morando. Mas, veja, eu não tenho trabalho escravo. Não está rolando isso nas colônias do norte. Então as colônias do norte, elas vão se desenvolvendo já de maneira diferenciada em relação ao modelo econômico e em relação ao motivo. Ele está fugindo desse processo de intolerância. Ok? Vamos falar da outra, as colônias do sul. As colônias do sul são um pouquinho diferentes. Os caras, quando foram colonizar o sul dos Estados Unidos, já são pessoas que tinham mais posses e riquezas lá na Inglaterra e que vêm para o sul pensando na Revolução Industrial. Eu vou lá para produzir algo, para abastecer a fábrica e a indústria inglesa. O sul dos Estados Unidos, as colônias do sul, clima subtropical, então já tem um calor melhor, um clima mais favorável à produção agrícola em grande quantidade. Então, as colônias do sul, primeiro, aqui, processo de colonização voltado para atender a demanda
da Revolução Industrial Inglesa? Por isso, as colônias do Sul são um modelo baseado no que a gente chama de colônia de exploração. Colônia de exploração é o que você aprende em História do Brasil com o nome de sistema de plantation. Então, quando falar de colônia de exploração, você tem que lembrar que é a mesma coisa que o plantation. Sistema de plantation, você já está caduco, né? É um mantra dentro de História do Brasil. A gente fala dele em ciclo do açúcar, nós falamos dele no ciclo do algodão, no ciclo do cacau, no ciclo do café. Estude geografia contemporânea. O que a gente faz com a soja? É plantation. Só mudou uma coisa, né? Que hoje não tem mais trabalho escravo. Mas tirando isso, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não existe. Existe trabalho escravo, mas a nossa produção de soja lá é plantation, latifúndio, monocultura, produção voltada para o mercado externo. Não é para o brasileiro. Você come soja. O brasileiro não come soja, não é para nós a soja. Os caras exportam 95% da soja, fica 5% para a gente. E olhe lá, Você vai comer soja de vez em quando numa saladinha para produzir o óleo de soja e acabou. Acabou, não tem mais. E toda a soja nossa que é exportada é para virar ração de animal. Volta como ração para cachorro, gatinho, passarinho, bem-te-vi. Gente, que porra é essa? Por que esse povo tá nessa vibe, brother? Mano, me explica, vocês que são jovens, qual é a piração da porra de um bem-te-vi, mano? Hã? Não, eu esperei vocês fazendo, mas eu espero que vocês me dêem uma resposta plausível. Não, eu vejo bastante shitpost, mas a coisa viralizou, mano. Tá todo mundo... Mano, que porra é essa, mano? Aham. Na minha época a gente fumava maconha e ouvia Nirvana. Agora vocês ficam nessas viagens, né, mano? Que puta que pariu. Hã? Tem música? Meu Deus. Aqui tá todo mundo vivo. Deixa eu ver esse pessoal aqui. Ana Beatriz, Ana Júlia, Ana Luísa, Ana Júlia de novo, Ari, Daniela, Danilo, Emily, Estevão. Nossa, eu nem sabia que tinha um Estevão. Felipe, Kobayashi, Fernanda, Gabriel, Isadora, Júlia, Lívia, Milene, Nicole, Rafael, Rodrigo, Sérgio. Terceiro 2021 sou eu acho. Vitor e Hugo. Opa! Tá todo mundo vivo. A Emily tentou coisar o barulho do bem-te-vi. Vai, Emily, não veio. Faz de novo que nós vamos fazer silêncio para ouvir o barulho do bem-te-vi. Vai lá, sua vez. Galas! Foi épico! Foi épico. Obrigado por esse momento que você nos proporcionou. Nós agradecemos. Se tinha alguém dormindo aqui, acordou agora. Obrigado, Emily, obrigado. Tá gravado isso. Isso foi épico. Ralas, meu senhor. Sistema de plantation. Latifúndio. Monocultura. Oi. Vamos lá? Pessoal, por que a Inglaterra não fez nada? Isso é importante. Na verdade, a pergunta é, por que ela não vai colonizar? A primeira pergunta teria que ser essa. Por que ela não vai para lá? Por que ela não quer ir?
Por que não é o rei da Inglaterra que está falando, ei, ingleses, vão lá, ocupem o norte, ei, ingleses, ocupem o sul? Por quê? Não, eles não estão sendo expulsos, eles estão fugindo por conta própria. É cansado da perseguição. A Inglaterra não faz nada nesse momento porque essa colônia para ela não tem nada. Ela está rachando de ganhar dinheiro, vendendo manufatura para a Europa, para a Ásia, para a própria América. Ela está rachando no comércio com o Oriente. Então, não tem sentido vir colonizar um pedaço de terra que nem sabe se tem alguma coisa importante. Isso. Ou seja, o Sul já começa um pouquinho diferente, que tipo assim, vocês estão querendo ir para o Sul? Vai fazer o quê? No céu, podia ir lá plantar algodão, cara. Plantar algodão? Se você plantar algodão, eu compro todo o seu algodão. O dono da fábrica falou. Então aquele inglês, na maioria das vezes, é um nobre falido. Falido é falido. Na Inglaterra ele está falido, quebrado, mas ele vem para um lugar desse aqui e ele se reconstrói. Vou plantar algodão porque o industrial lá falou que vai comprar todo o meu algodão. E comprou. Então eu passo a ter uma produção voltada para latifúndio, grandes propriedades, para plantar um só produto, monocultura, produção voltada para o mercado externo, produção agroexportadora, e a gente vai continuar lá do outro lado, por causa da mentalidade, o cara ainda acreditava que a melhor forma de trabalho era o trabalho escravo. Então ele usa o escravo para produzir para ele. Olha o soluço aí. Que coisa traumatizante, Rafa. Nossa. Tá, isso é pior do que memória olfativa. É assim, minha ex não usava um perfume, aí quando alguém usa esse perfume, me dá um ódio, eu falo assim, eu vou botar pra fora, vai pra fora, por favor. Por que não que você tá usando esse perfume? Não pode, vai pra fora. Não vou falar, né, mano? Vou parar com isso aí, você vai vir com essa porra de propósito, eu vou ficar puto com você, ô. Você tá louco? Mas memória olfativa é uma desgraça, mano. Hã? Você lembra que eu ando armado. Mas você entende como é horrível? Pode apagar, né? Já mandei foto. Já mandei. Tenho. Tenho. Cadê? Você nasceu lá? Sério? Que lugar? Hã? Oi, Cuiabá é lindo, hein? Cuiabá é maravilhoso também. Não fala mal de Cuiabá, não. Mas não é de Cuiabá. Vocês não sabiam ainda? Vocês já sabiam. Hã? Jogo também. Jogo. Sério. Mas, ó, não pode ter medo, assim. O cara que fica postando foto de gatinho não faz mal a ninguém. Eu só falo de gatinho, mano. Meu universo é gatinho. Hã? Não tô com ela hoje, não tô com ela. Anda me incomodando, fico inchado. Isso. Aí eu fiz fogo em casa até, né? Na frente, assim, pra vocês. Fiz fogo na câmera. Tem umas coisas assim. Não fiz o fogo pra vocês. Na próxima aula online eu faço. Pronto. Não, vocês estão loucos? Vamos botar fogo na escola? Vocês loucos? Sim! Ó a outra. Hã? Vai lá.
Latifúndio está lá do outro lado. Monocultura, produção agroexportadora, mão de obra escrava. Por causa do sistema de plantation, o Sul tem uma ligação mais forte com a Inglaterra. Por quê? Processo de colonização voltado para atender a demanda da Revolução Inglesa. Então aqui eu vou ter, maior presença. Porra, foi essa? Bem, aqui a gente já constrói a grande diferença entre as duas colônias. O norte, mão de obra assalariada. O sul, mão de obra escrava. Vai ser uma das causas da Guerra da Secessão. Colônias centrais. A gente não cita, porque as colônias centrais estão ligadas às colônias do norte. Então, as colônias do centro, elas são muito semelhantes às colônias do norte. Elas seguem o mesmo padrão de organização, o mesmo padrão econômico. Tudo bem? Oi. Sistema de plantation. Ai, meu Deus. Vou arrumar. Que bom que você falou. Ainda mandei uma foto com o negócio errado. Vou apagar a foto e pôr a nova. Eu já não consegui ver. Sistema de plantation. Vamos apagar aquela e vamos mandar a nova. Oi, já estou indo embora, Olha só. Vamos ouvir um negócio aqui, isso é importante. Tem a ver com elemento cultural. Por exemplo, nós brasileiros, nós fomos criados com essa mentalidade de exploração. Porque nossos ancestrais que vieram para cá queriam enriquecer e ir embora. Ou seja, quem vinha para cá não queria fixar raiz. Ele não queria viver aqui, isso aqui era um inferno. Olha o nome disso, né? Brasa, braseiro. Então, ninguém queria ficar. Nós, brasileiros, nós somos definidos por uma frase horrível. A frase que nos define é: você sabe com quem você está falando? Essa é a frase do brasileiro. É sério? Toda vez que o brasileiro ele é confrontado pela lei, toda vez que o brasileiro faz algo errado e a lei chega nele, o que ele faz? Você sabe com quem você está falando? Porque é uma tentativa do brasileiro sempre burlar o sistema. É uma tentativa do brasileiro se dar bem. Isso é uma doença cultural nossa. É por causa da nossa colonização. Esses caras são diferentes. Como eles fugiram da perseguição política, da perseguição religiosa, a frase que define o estadunidense ela é bem diferente. Por favor, não quer dizer que lá não tenha corrupção, que lá não tem alguém que quer passar por cima do outro, assim como aqui não quer dizer que tenham pessoas justas e que são corretas, ok? A gente nunca generaliza. Mas, culturalmente falando, a frase do estadunidense é: quem você pensa que é? Tem uma diferença muito grande, ó. Aqui, eu faço algo errado no trânsito, o guarda me para vir me multar, eu estou errado, eu estou cometendo uma infração, eu olho para a cara do guarda e falo assim: você sabe com quem você está falando? Porque eu sou amigo de um cara, que é vizinho de um cara, que namora uma moça, que é prima de um cara, que é amigo de um cara, que trabalha com o governador. Você está fudido. Eu ameaço o homem da lei, que está ali para implementar a lei. Você é pego colando. Você olha para o professor e fala assim: você sabe com quem você está falando? Que meu pai. Nossa Senhora.
Começa. Lá a frase é outra. Lá a frase é, quando eu vou fazer isso com esse mesmo guarda, ele olha para mim e fala assim, o que você pensa que é, guerreiro? Ninguém está acima da Constituição. Você está preso. Então a gente elucida que a mentalidade cultural é diferente. Entende? Por favor, generalize. Não quer dizer que lá não tem corrupto, como aqui não quer dizer que tenha pessoas corretas. Mas é a formação cultural. Para nós, é um exagero. Todo mundo conhece alguém que é amigo de alguém que é vizinho do prefeito, do presidente, do governador, como se todo mundo aqui tivesse um poder acima de todas as coisas. Lá, mesmo o cara quando tem poder, ele é colocado no lugar dele. Então, a gente tem uma história muito bacana da Chelsea Clinton, que é a filha do Bill Clinton, quando ele era presidente dos Estados Unidos. E aí ela foi num bar no Texas para beber só com 21 anos de idade. Tem que mostrar a carteira de identidade, senão não bebe. O cara não vende para você. Tá? E não vende mesmo. Por quê? Porque se entra a fiscalização, ele está fudido, ele é preso. Então ele não vende. Ela foi lá, pediu a bebida, o cara falou que não vendia, ela voltou para a mesa. Você tem 21 anos? Tem. Vai lá, compra uma cerveja para mim. O amigo foi lá, comprou e trouxe para ela sentou na mesa. E o cara viu que ela estava bebendo a bebida alcoólica e que ela não tinha idade. O que ele fez? Ele ligou para a polícia. Ó, tem uma pessoa aqui dentro do bar, ela é menor de 20 anos e ela fez alguém comprar para ela a bebida alcoólica que ela está consumindo. Eu já estou avisando. A polícia veio para prender ela. Nessa hora ela falou, sabe quem eu sou? Quem você é? Chelsea Clinton, sua filha do presidente dos Estados Unidos. O cara falou, muda-se. Você está presa. Você vai dormir na cadeia. Ligaram para o presidente da República que a filha dele estava sendo presa. O que ele falou? Deixa ela dormir aí hoje. Amanhã a gente solta ela. Para ela aprender. Então, a lei, porque aqui a lei foi construída para acabar com aquilo. O cara não quer ver intolerância. Ele não quer absolutismo nunca mais. Ele não quer guerra religiosa. Pega a história do Brasil no processo da nossa República. 8 constituições, amores. Porque a gente passou por 8 golpes diferentes ao longo da história política brasileira. Estados Unidos fizeram a República. É a mesma. Não teve golpe. Não teve ditadura. A gente teve várias ditaduras aqui. A gente teve vários golpes políticos diferentes. Então, é a mentalidade. Porém, vai lá, só para fechar minha aula e encerrar esse tema, não leve ao pé da letra essa verdade para todas as colônias inglesas. Aquela pergunta que muito aluno fala, professor, e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, será que a gente seria desenvolvido? Duvido. Porque essa colônia é diferente por causa dessa galera que foi diferente. A Jamaica, Belize, são áreas colonizadas pelos ingleses e são subdesenvolvidas e até mais pobres do que o Brasil. Tá? Não é porque teve colonização inglesa que vai se desenvolver. É que aqui o contexto foi outro. O cara fugindo criou um lugar diferente. A Inglaterra, na época muito rica, não ligou para eles e deixou eles terem liberdade e viverem por conta própria. Então, foi uma conjunção de fatores com o contexto da época. Tá? Então, não pode ter aquela visão distorcida de que, se for uma colonização inglesa, é tudo desenvolvido. Não é. A Inglaterra colonizou um monte de lugares do mundo e são todos subdesenvolvidos. A Austrália também é diferente, porque a Austrália também passa por um contexto semelhante. Diga, Gabi, não ouvi? Isso, e é tudo subdesenvolvido e assim por diante. Beleza? Isso. E olha lá. Ok? Todos bem? Finalizamos por aqui. Beleza? Aguardo vocês semana que vem para a gente concluir Revolução Francesa e começar a independência dos Estados Unidos. Dá uma respirada aí, eu vou anotar o registro, vou mandar essa foto do finalzinho do quadro aqui. Pô, só deu um pedacinho, né? Pode sim. Não, de 3, de 2 não dá. E vai. Não, vai um, depois vai o outro. Vocês acabaram de ouvir ali para não... Sim. Se eu ainda não tiver saído, porque senão chegou outro prof aqui, vai brigar com você.
Revolução Francesa, ontem eu fui até causas, né? Vocês não estavam... Eu fui contexto e causas, né? Oi, amor. Ai, obrigado, obrigado. Obrigado. E aí agora é só fazer ela. Pessoal de casa, fiquem bem, até semana que vem.
Ninguém quer aula, né? Alô, alô, alô? Ligou, ligou. Oi, linda. Rápido. Ó. Ô, Paulo, fecha essa porra dessa porta, senão eu não dou aula hoje. Nossa, que agressivo, né? Putz, caiu meu negócio aqui. É. Lindões, lindões, bora lá, bora lá? Pronto, danou-se. Lindões, bora lá. Vou começar a compartilhar aqui nossa aula de hoje. Ah, que isso? Não. É. Bora lá, bora lá. Vamos direto para o resumo, que nós já fechamos isso na aula passada, não foi? Falei de calvície semana passada, na segunda-feira. Tá, então vamos lá. Uai, o que sucedeu aqui? Tá, então vamos lá para o resumo. Aqui tudo já foi. Falamos da hemofilia, falamos da hipertricose, falamos do calvície, não foi? Ah, não falamos de calvície? Paramos a calvície? Tá, então vamos voltar aqui para a gente continuar de onde paramos. Lembre-se, herança sexual, galera, é quando... O pessoal de casa está me ouvindo? Alô? Tá ligado? Sim, professor. Ah, beleza. E está enxergando também, né? Beleza. Então vamos lá. Retoma, retoma. Herança sexual é quando os genes estão localizados nos cromossomos sexuais. Lembra? De acordo com a posição que o gene está no cromossomo, lembra disso? Ele pode estar apenas na região exclusiva do X, herança ligada ao sexo, se tiver aqui, apenas na região exclusiva do Y, herança restrita ao sexo, ou na região homóloga entre X e Y, que é a herança parcialmente ligada ao sexo. Ok? Aí nós vimos, né, os casos de heranças relacionadas ao sexo. Ô, bad boy, levanta aí e tira essa porra da cabeça. Vai, ô, mané. Senta direito. Vai. É de bad boy aqui pra encontrar um chupapo na sua orelha aqui, tá? Agressivo. Sou Xuxa agora, tá? Eu quero dar porrada, né? É o Lula? Volta aqui, ó. O Hulk, presta atenção aqui, ó. Olha lá, ó. O que nós temos aqui? Quando a herança é relacionada ao sexo, o gene não está nos cromossomos sexuais, beleza? Está nos outros 22 pares, joia? Portanto, é uma herança autossômica. Mas por que ela é falada relacionada ao sexo? Porque dependendo das características fisiológicas ou das características anatômicas, né, desses indivíduos, né, do homem ou da mulher, isso vai influenciar a forma como a herança vai se expressar. Tudo bem? Então, nós temos dois tipos
de heranças relacionadas ao sexo. As que são influenciadas e as que são limitadas. Presta atenção. Influenciada é o caso da calvície que nós vimos na aula passada, né? Olha lá, o que vai acontecer? Devido à grande quantidade de hormônios femininos, progesterona e estrogênio, que as mulheres produzem, e a baixa quantidade que os homens produzem, a calvície, o gene, ele tem um comportamento diferente no homem e na mulher. Na mulher, ele se comporta como uma herança recessiva. Quer dizer que a mulher, para ser calva, ela tem que ter 2 genes cesão, ok? Tudo bem, o gene cesão é dominante, mas ele é dominante no homem. Na mulher, só o cesão não vai determinar a calvície, ela precisa ter 2, porque se comporta como gene recessivo. Tá legal? Então, olha o que acontece. Se a mulher for cesão, ela é calva. Mas qualquer outra condição genotípica, não, ela é normal. Olha lá, ó, cesão-cesinho, como só tem um cesão e é recessivo na mulher, ela é normal. Cesinho, como é recessivo na mulher e não tem nenhum cesão, que é o gene que determina a calvície, olha lá, ó, cesão é quem determina a calvície, ela não tem nenhum cesão, ela é normal. Tudo bem? O homem não. O homem basta ter um gene e vai expressar, porque ele é dominante no homem. Então, se o homem for cesão, ele é calvo mesmo, né? Se for cesão-cesinho, ele também é calvo. E se for cesinho, aí que ele é normal. Ok? Então, presta atenção. Cesão, não importa o sexo, sempre é calvo. Cesinho, não importa o sexo, sempre é normal. O único que tem que prestar bastante atenção é o heterozigoto, porque a mulher heterozigota é normal, mas o homem heterozigoto é calvo. Tá claro? Foi aí que nós paramos na aula passada. Joia? Oi? Só. Nesse caso, sim, né? Sim, é parecido, né? Porque a mulher tem 2 cromossomos X, né? E então ela não vai expressar nenhuma característica que esteja no Y, porque não tem Y, só no X. Beleza? Agora, presta atenção. Herança limitada pelo sexo. Quando eu digo que alguma coisa é limitada, quer dizer que aquilo só funciona naquelas condições. Concorda? Então, vejam, as diferenças entre o sexo masculino e feminino vão limitar a expressão do gene. Por exemplo, né? O gene que determina a quantidade de leite produzida. Ora, é um gene que só vai se expressar no sexo feminino. Por quê? Porque no sexo masculino, mesmo que o indivíduo tenha o gene que determina grande produção de leite, vai acontecer alguma coisa? Não. As glândulas mamárias do sexo masculino nos mamíferos está atrofiada, não é? Homens, cachorro, touro, né? A glândula mamária, sexo masculino, está atrofiada por uma questão hormonal. Não desenvolve, né? Precisa de progesterona para desenvolver as glândulas mamárias. Não produzimos progesterona suficiente, não desenvolve, ok? Então, só vai se expressar esse gene em quem? No sexo feminino. Então, está limitada ao sexo. Mesma coisa a produção de ovos. Quem produz ovos? O galo ou a galinha? O galo não põe ovos, então não tem como, né, ele expressar esse gene. Desenvolvimento de barba. Quem tem barba? Homem, por uma questão hormonal, a testosterona, correto? Então a mulher não vai expressar esse caráter. Circunferência escrotal. Quem é que tem bolsa escrotal? Então, se a mulher tiver um gene que determina que a bolsa escrotal dela vai ser enorme, não vai alterar nada, porque ela não tem bolsa escrotal, ok? Agora, olha lá, os mais interessantes. Predisposição ao câncer de colo uterino. Todos nós temos esses genes, correto? Entretanto, homens vão desenvolver câncer de colo uterino? Não tem útero, não tem como, né? A mesma coisa, mulheres vão desenvolver câncer de próstata? Não tem próstata, tá legal? Então, a questão sexual, anatômica, limitou a expressão do gene. Tá claro?
Todo mundo entendeu? Diga, querida. Porque, veja, o que é o câncer? O câncer é uma neoplasia, certo? É uma condição em que as células perdem o controle sobre a sua capacidade de divisão. Então, eu diria até, né, posso até errar, mas eu diria até que vai ser mais comum uma mulher trans com um útero colocado artificialmente desenvolver, homem, sei lá, um homem trans com uma mulher, não. Quem tiver útero, tá? Ganhou útero artificialmente. Desenvolver o câncer do que uma mulher normal. Por quê? Porque, veja, para fazer aquele útero funcionar, vai ter que tocar hormônio nessa pessoa. E aí, predisposição a crescimento irregular de células. Certo? O que acontece com quem toma bomba? Homem que toma bomba, por exemplo, produz leite. O seio cresce, desenvolve. Por causa do quê? Por causa da ciclagem do hormônio. Ele toma tanto hormônio masculino que o corpo não consegue metabolizar e aí vira progesterona. Virando progesterona, as glândulas mamárias crescem. A voz muda, ou a bolsa escrotal diminui, testícula atrofia, pênis atrofia, tá? Então, cuidado. Desculpa. Pode. Isso é importante, hein, galera? Ó, presta atenção. Homem pode desenvolver câncer de mama? Pode, porque as células estão aqui do mesmo jeito. Só que a probabilidade é menor porque não estão ativas. Mas nesse caso de hipertrofia, tomar muito hormônio aí, pode fazer com que ela se multiplique regularmente e sim, ter câncer de mama, tá? Beleza? Tranquilo? Do mesmo jeito que mulher que toma bomba, também altera tudo, correto? Fica com aquela voz maravilhosa, né? Falando grosso, assim, toda musculosa, né? Então, tudo alterado. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Resumão, né? Resumão. Herança ligada ao sexo. O gene está localizado no cromossomo X. O que é importante a gente lembrar disso? Se for uma herança dominante, se expressa igualmente em homens e mulheres. Se for recessiva, é mais frequente nos homens, porque o homem só tem um X, do que em mulheres que precisam ter 2 genes. Ela tem 2X. Ok? Herança restrita ao sexo. Olha o nome, restrita. Está no cromossomo Y, na parte que só, exclusiva do Y. Quem tem Y? Só homens. Então, só se expressa no sexo masculino. Não se expressa no sexo feminino. Ok? Herança parcialmente ligada ao sexo. Está numa região homóloga dos dois. Se expressa igualmente em homens e mulheres. E não tem como eu saber a diferença de uma autossômica para ela, para sexual. Tudo bem? Herança relacionada ao sexo. Pode ser influenciada ou pode ser limitada. Influenciada se expressa de forma diferente no sexo masculino e feminino. Dominante para um, recessivo para o outro. Limitada só se expressa em um dos sexos devido às limitações anatômicas. Feito? Fechou? Então, vamos para os exercícios. Pega aí. Apostila 5, página 430, exercícios 2 e 3 do Praticando. Sim, bora, não reclama não. Bora lá. Hoje vocês estão reclamando, vocês estão doidos para ir embora, né? Que injustiça falar isso de mim. Você quer dormir? Eu não estou dormindo bem faz tempo também. Eu durmo mal, cara. Eu tenho que... Opa! Oi. Eu durmo 6 horas no máximo, cara. E olha lá, hein? Oi. Você tá enrolado, hein? Vai. Vai. Bora lá, bora lá.
Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá, junto comigo. Junto comigo. Questão 2. Está aqui no quadro, ó. Ô, gente. Ô, senta aí, galera. Vamos. Vocês estão aditivados aí, calma. Vamos lá. Questão 2. É assim, ó. Com relação à hemofilia e ao daltonismo, fizeram-se as seguintes afirmações. Olha lá. São doenças ligadas ao cromossomo X. Verdadeiro ou falso isso? Hemofilia e daltonismo são heranças recessivas ligadas ao X. Verdadeiro. Então põe Vzinho lá na frente de verdadeiro. Ok? Segunda característica. Tanto na hemofilia quanto no daltonismo, o gene determinante da anomalia é recessivo. Verdadeiro. Então marca lá o 2 como verdadeiro. Ok? 3. Mulheres, para manifestarem essas doenças, hemofilia e daltonismo, devem ser homozigóticas, recessivas para o gene. Verdadeiro também. Mulher tem que ser XHzinho, XHzinho para ser hemofílica. XDzinho, XDzinho para ser daltônica. Verdadeiro. Todas. Oi? XY. Hemizigoto. Hemizigoto. Entendi o que você está perguntando. A mulher pode ser homo ou hétero, porque ela tem 2 cromossomos homólogos. O homem não tem homólogo, né? O X e o Y são diferentes. Então ele é dito hemizigoto. De nada. Isso. Se é uma herança recessiva, obrigatoriamente o pai. Agora, se for dominante, pode ser vindo da mãe, porque a mulher tem 2X, né? Tranquilo? Se for recessiva, obrigatoriamente é o pai. Aí tá certo. Então, o que que deu? 1, 2, 3, verdadeiro, letra E. Beleza? Segunda questão. Quer dizer, segunda nossa aqui. Questão número 3 da apostila aí, tá? Ah lá. Em humanos, um tipo de daltonismo é codificado por um gene recessivo ligado ao sexo. Do cruzamento de um homem daltônico com uma mulher normal, filha de pai daltônico, espera-se. Presta atenção, então. Vamos tirar os dados. Em humanos, um tipo de daltonismo é codificado por um gene recessivo ligado ao sexo. Então, se é um gene recessivo ligado ao sexo, XDzinho, certo? Recessivo ligado, sempre que falar que é uma herança ligada ao sexo, está no cromossomo Está no cromossomo X, tá? É esse prego aqui que... Vamos puxar mais aqui, ó. Pois é, mas não travou, né? Alguém morreu aí? Aí, se não escapar de novo... Pô, gente, mas é tão fácil, é só colocar um ganchinho ali, gente. Não escapa, né? Então, ó, olha lá. Daltonismo, herança recessiva ligada ao sexo. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Do cruzamento de um homem daltônico, se o homem daltônico, como é que ele é? X, Dzinho, Y. Com uma mulher normal, filha de pai daltônico. Se ela é normal, ela tem que ter um X, Dzão. Se o pai é daltônico, então ela herdou do pai, obrigatoriamente, o X, Dzinho. Correto? Então, como é que fica lá, ó? Olha lá, ó. Homem daltônico, XDzinho, Y. Mulher normal, XDzão, né? X alguma coisa. Mas o pai é daltônico. Se o pai é daltônico, então aqui eu tenho um Dzinho. Beleza? Tranquilo? Deste cruzamento, o que nós podemos esperar? Só fazer o cruzamento, não é? Olha lá, ó. Fazendo o cruzamento, o que vai dar? XDzinho, XDzão, XDzão, Dzinho. Mulher, normal. XDzinho, XDzinho, mulher, daltônica. YDzão, homem, normal. YDzinho, homem, daltônico. Correto? Então, o que nós vamos ter? Metade dos homens são daltônicos ou normais. Metade dos homens são daltônicos.
Metade das mulheres são daltônicas também, ou são normais. Né? Ou 1/4 dos filhos homens são daltônicos. Não. 1/4 dos filhos. Quem são os filhos? Ó, não, 1/4 dos filhos que são homens são daltônicos. Metade dos filhos, metade dos homens são daltônicos. E 1/4 dos filhos são daltônicos. Na realidade, o que eu tenho? Ó, olha lá, o que eu tenho? Mulher daltônica. Mulher normal. Quantas mulheres normais eu tenho? Qual que é a probabilidade de ser uma mulher normal? 1 em 4. 1/4, 25%. Esse daqui, mulher daltônica, qual que é a probabilidade? 1/4. Homem normal, 1/4. Homem daltônico, 1/4. Agora, cuidado, né? Metade dos homens são o quê? Daltônicos. E a outra metade dos homens, normais. Metade das mulheres, daltônicos. Metade das outras metade das mulheres, normais. Então, aqui tem uma pegadinha, né? Olha lá. Ó. Se eu falar 1/4 de mulheres normais e 3/4 de homem daltônico, tá certo? Não, porque não tem 3/4 de homem. É metade só dos homens. Ok? Já está errado. Metade de mulheres, de mulher normal, metade de homens daltônicos, tá certo? Não está completo, porque, veja, no cruzamento, não são metade das mulheres normais, porque tem mulher daltônica. Ó, presta atenção, eu sei que causa confusão. No cruzamento, o que eu tenho? Homens e mulheres, correto? Metade das mulheres, filhas do casal, são daltônicas. E a outra metade, normal. Agora, eu posso dizer que metade de mulheres daltônicas e metade de homens daltônicos? Não, porque eu tenho mulher daltônica e mulher normal. Entendeu? Está sobrepondo. Então, ó, eu não tenho somente mulheres daltônicas. Eu tenho metade do sexo, metade dos filhos homens, metade mulheres. Só que da metade das mulheres, metade é daltônica. Então, na realidade, quantas são mulheres daltônicas? 1/4. Metade por ser mulher e metade por ser daltônica. 1/2 vezes 1/2, 1/4. Entenderam? Então, essa afirmação está incorreta. Está errada, mas confunde. Tá? Sim? Beleza? Esse seu olhar não está dizendo que você entendeu, não. 1/4 de mulher normal, 1/4 de mulher daltônica, meio de homem normal. Não. Todos os homens são normais? Não, tem homem daltônico, então está errado. Ok? Metade de mulheres normais, 1/4 de mulher daltônica, 1/4 de homem daltônico. Já misturou tudo? Não. Ou 1/4 de homem normal? Sim. 1/4 de homem daltônico? Sim. 1/4 de mulher normal? Sim. 1/4 de mulher daltônica. Essa daí é a melhor. Tudo bem? Presta atenção, porque se não prestar atenção, erra. Tá? Oi. Sempre. Herança ligada ao sexo está presente no cromossomo X. Herança restrita ao sexo no cromossomo Y. Só vai acontecer no homem. Isso. É influenciada pelo sexo. Aí na região homóloga. Aí, não. Na parte homóloga ligada, parcialmente ligada ao sexo. Parcialmente ligada. Porque pode estar tanto no X como no Y ligado ao sexo. A influenciada e a limitada são autossômicas. Influenciada pelo sexo e limitada pelo sexo são autossômicas. A influenciada é a calvície. E a limitada é aquela do câncer de útero lá. Câncer de colo uterino. Ok? Não. Restrita a um sexo. Só tem no sexo masculino. Se fosse na região homóloga, teria nos dois.
parcialmente ligado ao sexo. Parcialmente ligado ao sexo. Isso, é autossômica. Se comporta como se fosse uma autossômica. Beleza? Tranquilo, galera? Todo mundo acompanhou? Então, tá aí o exercício 3. Exercício 5, também do praticando. Era o outro aí da nossa lista, né? É do praticando, né? Ah, então não é do praticando. Peraí. Eu já corrigi o 1. Esse é o quarto exercício, terceiro exercício. Já foi o 2, já foi o 3 do praticando, é o 5 do desenvolvendo habilidades. Perdão. O 5 é do desenvolvendo habilidades. É assim. Ué? Peraí. É complementar? É porque eu fechei a tela aqui. Então, desculpa. 5 do complementar. 5 do complementar. Na espécie humana, a calvície é uma herança influenciada pelo sexo e é considerada dominante nos homens, mas excessiva nas mulheres. Considere um casal, ambos heterozigotos para a calvície, que tenham um filho e uma filha. Com base apenas no genótipo do casal, a probabilidade de que seus filhos sejam calvos é... Vamos lá? Tirando os dados. O que ele falou? Que a calvície é determinada por um gene dominante no homem. Então, o homem, para ser calvo, tem que ser cesão alguma coisa. Recessiva na mulher. Então, a mulher, para ser calva, tem que ser cesão. Tudo bem? Beleza? Ok. Um casal, está aqui o casal, o homem e a mulher, onde ambos são heterozigotos. Se ambos são heterozigotos, cesão, cesinho. Já tem 2 filhos, um menino e uma menina. E o exercício quer saber qual é a probabilidade do menino e da menina serem calvos. Ok? Só baseado nas características dos pais. Ora, fazendo o cruzamento entre 2 heterozigotos, o que vai dar? Cesão, cezinho, cesão, cezinho, é isso? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de ser um menino calvo? 3/4. Por quê? A probabilidade de ter cesão é 3 em 4. Se for menino, 3/4. Não, porque ele só falou com base apenas no genótipo do casal. Ele já tem um filho e uma filha. Não é a probabilidade de nascer um menino calvo. É a probabilidade do menino que já nasceu ser calvo. Entendeu? Porque quando é criança não dá para saber se é calvo ou não, né? Só quando adulto. Tudo bem? Então aí a típica pergunta: já nasceu ou vai nascer? Como ele falou lá, considere um casal heterozigoto para a calvície que tenha um filho e uma filha. Então já nasceu. Não é que vão ter um filho e uma filha, já nasceu. Ok? Então, se já nasceu, eu não tenho que calcular a probabilidade de ser menino. Ele já é menino e já é menina. Então, é só a probabilidade de ser calvo. Para ser um menino calvo, 3/4. Basta ele ser cesão alguma coisa, não é? Então, vai dar cesão, cezinho. Portanto, a probabilidade de ele ter cesão alguma coisa, 3/4. Para ser uma mulher calva, ela não tem que ser cesão? Então, qual que é a probabilidade? 1/4. Portanto, resolvendo o exercício. Probabilidade de ser um menino calvo, 3/4. E, toda vez que é E, o que eu faço? Multiplico. Então, tá lá, 3/4 vezes 1/4, 3/16. Fechou? Tranquilo? Então, letra A. Fechamos esse capítulo. Toda vez que nós fechamos um capítulo, para onde que ele vai? Exatamente. Então, vai para o Avaí esse capítulo aqui, beleza? Vão receber a notificação lá, tá? Agora, não tinha terminado. Acabei de terminar agora, vou pôr ainda. Tá? Agora, onde vocês vão, gente? Não acabou a aula, não.
É assim. Aí chega no final do ano, não cumpre a apostila, aquele preto desgraçado, não terminou a matéria, caiu a questão disso aqui no vestibular, nem vi isso na faculdade. Né? Senta aí, mané. Ó, assunto típico de véspera de feriado. Senta aí, mané. Senta aí, vira pra cá, vira pra cá. Esses dois aí estão aditivados hoje. Vai, vira aí. Linkage. Sim. O que é linkage, galera? Exceção da segunda lei de Mendel, tá? Então, presta atenção que esse assunto é muito fácil. Não, na minha prova, só primeira e segunda lei, a próxima prova, né? No simulado, sim. Oi? Linkage, mesma coisa do quê? Página, que página que é? 433? É, sinônimos. Linkage, permuta, genes ligados, tá? Tudo é a mesma coisa, são sinônimos. Ou mapas cromossomos. Só que o mapa, eu vou deixar para outra aula lá, porque tem que estar bem entendido isso daqui. Depois, peraí. Depois, vem me enrolar não, seu chibungo, xexê lento. Né? Olha lá, ó. Mapas cromossômicos. Mapas cromossômicos, tá? Presta atenção. Esse cara aqui, ó, o Thomas Morgan, é o equivalente do Mendel no século XX, tá? Ele é o cara da genética no século XX. Foi o cara que descobriu que existiam erros nas leis de Mendel. E ele descobriu isso porque ele trabalhou com a mosquinha da fruta Drosophila melanogaster. Veja, ele pesquisou todas essas características aqui, ó, da Drosophila, né? A cor dos olhos, o tamanho da asa, curta ou longa, o tamanho da patinha dela, da perninha dela, curta ou longa, né? A cor do corpo, se era preto ou se era cinzento, né? Se a asa, se tinha asa ou não tinha asa, asa normal ou asa vestigial, né? De novo, ó, a cor dos olhos, né? Que pode ser roxo, marrom ou vermelho, tá? Então ele analisou várias características. E o que ele descobriu? Ele descobriu que nem sempre os genes que determinam características diferentes estão localizados em cromossomos diferentes. Eles podem estar juntos no mesmo cromossomo. Ou seja, eles podem estar ligados. Por isso o nome linkage, ok? E aí ele começou a trabalhar com isso daí. O que ele descobriu? Ele descobriu que quanto maior for a distância entre os genes que estão localizados em um mesmo cromossomo, maior a probabilidade deles se separarem quando sofrer meiose para produzir os gametas, ok? Quanto mais próximo eles estiverem, né, um do outro, menor a probabilidade de ocorrer crossing over. Tá legal? Então, presta atenção. O que é linkage? É o oposto da segunda lei. Ah lá, ó. Na segunda lei, nós temos isso aqui. Genes diferentes, determinando características diferentes, localizados em cromossomos diferentes. Correto? Então, para a gente saber quantos gametas diferentes esse indivíduo aí iria produzir, a gente usava a fórmula 2 elevado a n, onde n, lembra, é o número de características que estão em heterozigose. Correto? Neste caso, como eu tenho duas características em heterozigose, esse indivíduo iria produzir 4 gametas diferentes. Certo? E, segunda característica da segunda lei de Mendel, a proporção desses gametas é igual. Veja, ele pode produzir o gameta azão, bezão, não pode? Azão, bezinho, né? Azinho, bezão e azinho, bezinho. Qual que é a probabilidade dele produzir azão, bezão? 1/4. Concorda? 25%. E dele produzir azinho, bezinho? 1/4. E azão, bezinho? 1/4. Ou seja, na segunda lei de Mendel, como eles estão separados, a probabilidade de produzir gametas é a mesma. É igual para todos os gametas. Certo? Se fossem 3 genes aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, seria 1/8, né? A probabilidade de cada um. Tudo bem? 2 a terceira, 8.
Joia? Agora, presta atenção. No linkage, não. Como é que é o linkage? Ó, ao invés de A e B estarem cromossomos separados, distintos, diferentes, eles estão no mesmo cromossomo. Então, há uma chance pequena deles se separarem. Esta probabilidade deles se separarem depende, galera, da distância entre eles. Então, duas coisas acontecem no linkage que são opostas ao que acontece na segunda lei de Mendel. Veja, na segunda lei de Mendel, eu calculo o número esperado de gametas diferentes, correto? No linkage, duas coisas podem acontecer. Ou eu tenho um número de gametas menor do que o esperado, então se eu queria 4, eu vou ter só 2. Ou eu vou produzir os mesmos 4, porém não com a mesma proporção. Eles vão ser produzidos em proporções diferentes. Por quê? Porque a proporção em que eles serão produzidos depende da distância entre os genes. Tudo bem? Veja, presta atenção. Se eu falar que existe uma probabilidade aqui de 20% de acontecer crossing over, então como é que vai ficar aqui isso? 20% dos gametas sofrerão crossing over. E o resto? Se 20% sofre, o resto faz o quê? Não sofre. Quantos serão os que não vão sofrer crossing over, então? 80%. Correto? Veja, já vai dar proporções diferentes entre eles. Tá claro isso? Beleza? Todo mundo entendeu? Ok. Então vamos lá. Existem dois tipos de linkage. Só dois. Ou ocorre crossing over, permuta, ou não ocorre crossing over. Certo? Quando ocorre, é ligação incompleta. Por que que é incompleta? Porque produziu gametas com crossing over. Então não estão totalmente ligados os dois genes. Eles se separaram por causa do crossing over. Correto? Então veja, ó, eu tenho aqui, ó, Azão e Bzão, Azinho e Bzinho. Então é um caso de linkage com os seus dois alelos aí. Ocorreu o crossing over entre o B. Então, olha lá, duplicou, antes de ocorrer a meiose, duplica. Aí, pareou, sinapse, não é isso? Encostou, né? Ocorreu pontos de contato, como é que chama? Quiasma. E aí ocorreu crossing over. E separou a célula. Então, olha lá, ó. Tem lá o gameta Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Certo? Lembra o que eu falei? Se a taxa de crossing over é de 20%, então, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão só apareceram porque ocorreu crossing over, não foi? Se não tivesse ocorrido crossing over, existiria esses dois gametas? Não, porque ele ia doar só Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Qual foi a taxa de crossing que eu tinha falado? 20%. Então, se esses dois totalizam 20%, são dois gametas, 20 dividido por 2, 10 para cada um. O que sobrou que não sofreu crossing over, quanto foi? 80. Não são dois gametas que foram produzidos sem ocorrer crossing over? 80 dividido por 2, 40 para cada um. Ah lá, produziu os 4, porém em proporções diferentes. Ou não produziu os 4. Como não houve crossing over, doou apenas o Azão, Bzão para um lado e o Azinho, Bzinho para o outro. Então, ao invés de produzir 4 gametas, produziu 2. Metade de cada tipo. Tá claro? Tranquileres? Sim? Para fechar, juro, último assunto. 2 tipos de indivíduos quando estão em linkage. Olha lá. Os 2 dominantes podem estar juntos e os 2 recessivos juntos. Aí nós dizemos que eles estão na forma cis. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho é a forma cis. Ou, está trocado. Um dominante e um recessivo dominante. Aí eles estão na forma trans. Não falei que era o último assunto? Acabou. Como é que é? Chau de Miss? Chau de Miss aí. Galera, ótimo feriado para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.
Amém. Obrigado. Até mais, Newton. Até mais, querido. Vocês vão ter aula ainda, gente? Eu não, tô de feriado, tô de feriado.